Porém, se você acha que esse detalhe adicional é pior e muda tudo, é porque você não ouviu a informação que eu vou te dar agora. Houve um terceiro Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. E na verdade, hoje é uma continuação, as atualizações do caso de Idaho dos estudantes, e a coisa está muito séria. Então, no episódio que eu fiz anteriormente, você pode assistir se quiser, você vai encontrar aqui o link aparecendo aqui em cima, e você pode conferir que eu conto tudo o que houve até aquele ponto, então toda a introdução aqui eu vou dar uma recapitulada, mas no capítulo de hoje eu vou trazer as atualizações e a coisa está muito grave porque algumas informações, inclusive uma delas eu acabei descobrindo e ainda não saiu na grande mídia, então provavelmente você vai ouvir hoje em primeira mão e você vai entender a gravidade do que eu estou falando aqui. Esse é um caso que está alarmando a cidade de Idaho, então tem muita coisa em jogo e vocês vão entender mais a respeito do que está acontecendo relacionado a essa tragédia horrorosa envolvendo os estudantes e muito mais, porque a coisa não termina aí, ok? E claro, nesse momento eu gostaria de passar um recado muito especial para você. Quão longe? É longe demais. Quão acima da lei o enfermeiro pode estar? Depende. Quando pacientes começam a perder a vida e ninguém sabe o porquê, só há uma explicação. Há um serial killer nesse hospital. Dia 27, a medicina será desafiada pelas garras de um monstro em uma enfermeira da noite. Pois é, confira Pássaro Negro, é a minissérie do 24 Horas na Mira e é uma história muito profunda. Eu trouxe em detalhes assim que você não faz ideia de tudo que vai ser exposto. Se você ainda não conferiu, você vai ficar chocado em como Charlie Cullen conseguiu passar de hospital em hospital e eliminando dezenas de pacientes e ninguém nunca fez nada. Então confira essa história, você encontra o link fixado no primeiro comentário. É uma minissérie muito intensa, você vai devorar os capítulos, é uma maratona muito legal. No final eu vou trazer a minha análise, são comentários bem pertinentes, eu fiz uma análise muito complexa e eu dei uma atenção especial para comentar várias coisas que eu não queria deixar passar. Então confira que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que eu quero agradecer nesse momento a Cirlei da Silva, que fez uma contribuição pelo Pix. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho. Eu desejo que você possa ser retribuída, receber de diversas formas e que você possa ter uma abundância transbordante em sua vida, tá bom? Lembrando que se você quiser conhecer mais casos aqui no canal, as histórias fantásticas, as minisséries, os relatórios investigativos, tudo que eu tenho aqui no canal, você encontra sem problema. Há vários links no primeiro comentário, os nomes das playlists, mas especificamente se você ir na primeira página, tá aparecendo aqui página inicial, que as pessoas normalmente não vão, mas você precisa ir. Por quê? Porque lá está dividido em categorias, então as séries, as minisséries, as histórias, os relatórios, biografias de atores, biografia de personalidades famosas, investigações como a minissérie Na Escada, que é 5 episódios, tá? É uma minissérie muito forte. Tem também os outros episódios dessa série, que estamos aqui na reta final da segunda temporada. Então há vários casos independentes, na verdade a série é toda baseada em casos independentes, então confira, as histórias estão muito boas, estão muito quentes, e as outras minisséries e atrações que temos por aqui, inclusive Pássaro Negro, a saga do Armie Hammer, Johnny Depp, e por aí vai, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Bom, vamos recapitular o básico. Um crime doentio aconteceu recentemente, agora em novembro, e ceifou a vida de Madison Morgan, de 21 anos, de Kaylin Goncalves, de 21, Ethan Chapin, de 20, e a Zana Kernodle, de 20 anos também. Todos esses estudantes foram golpeados com objeto cortante até o último suspiro, aparentemente enquanto estavam dormindo. O invasor entrou de madrugada e fez todo este horror. A casa que eles residiam ficava fora do campus. Então, especificamente, isso não aconteceu dentro da universidade, mas todos eles estudavam na mesma faculdade. E óbvio que uma das maiores reviravoltas dessa história é que haviam 6 pessoas na casa e 2 meninas sobreviveram. E especificamente elas não
sofreram o ataque. Então há muitas informações saindo, eu fiz uma pesquisa bem profunda, como eu sempre faço, para realmente peneirar o que é informação certeira e o que aparentemente tem profundidade. Especificamente eu vou trazer um ponto aqui para vocês ainda que resta uma confirmação absoluta, mas tudo que eu vou narrar aqui já está confirmado, é uma informação oficial. E aí eu vou trazer agora um detalhe muito específico. Por quê? Uma semana depois dessa tragédia indescritível, os policiais pediram paciência no domingo, enquanto os investigadores trabalhavam com centenas de dicas e entrevistas de dezenas de pessoas. O Departamento de Polícia de Moscou realizou uma conferência de imprensa junto com as autoridades estaduais e federais, mas teve poucos detalhes. Uma semana após o homicídio quádruplo. A polícia de Moscou ainda acredita que o ataque foi direcionado, mas não foi possível divulgar mais informações. E essas são as declarações ainda preliminares de conferências que a polícia foi realizando. Especificamente, eles já fizeram 2 ou 3, e fora as informações que foram entregues pontualmente. Nessa declaração específica, eles disseram que acreditavam que os ataques eram direcionados porque eles tinham uma totalidade de circunstâncias que eles estavam vendo e que, é claro, não está disponível ao público, logicamente. Mas, desde que tudo aconteceu, uma das questões que mais chamou a atenção é o fato de que as 2 meninas não ouviram nada. Nem os vizinhos e nem ninguém, e também é muito questionado como simplesmente ele entrou e ceifou um por um e ninguém acordou. Especificamente, ao que parece, até este ponto, uma das meninas acordou e tentou lutar, porque ela tem, segundo a legista, algumas marcas ali de resistência. E nesse ponto, no pior de todos os cenários, que é o que mais faz sentido, infelizmente, ela foi a última. Aí faria sentido com que os outros não acordassem, as outras 3 vítimas, mas também não dá respostas claras do porquê, no caso, se ela teria sido a última, as outras 2 meninas também não despertaram do sono. E logicamente todos estamos à mercê de respostas orgânicas e simples que façam sentido a essas dúvidas levantadas. E aparentemente uma dessas respostas já começou a chegar. As 2 outras colegas de quarto, a Dylan Mortensen e a Bethany Camp, estavam na casa durante todo o horror, sobreviveram ao ataque, eu acabei de dizer isso. E, embora possa parecer estranho que essas meninas não tiveram conhecimento do que aconteceu até quando acordaram na manhã seguinte, o Lightoll da casa pode dar algumas explicações. Primeiro ponto é que a casa mede 2.300 pés quadrados e tem 3 andares. Então vocês vão ver algumas fotos específicas agora. Primeiro a gente tem uma vista do exterior e a cozinha leva ao pátio. Nós temos também um dos 2 quartos do primeiro andar e o segundo quarto do primeiro andar. Todo o horror ocorreu no segundo e terceiro andar da casa. Então, ao que parece, as 2 garotas sobreviventes estavam no primeiro andar. Quando eu dei a minha análise no episódio passado, eu tinha comentado, dado um exemplo do que poderia ter acontecido, fazendo uma análise. Eu mencionei as garotas estando no terceiro andar. Com esta reviravolta, as coisas ficam ainda mais quentes, porque significa que a pessoa responsável que fez tudo isso, pelo menos passou na frente dos 2 quartos das garotas antes de subir para o segundo e depois para o terceiro andar. Esses universitários alugaram essa casa em junho por $2.495 por mês e cada nível tem 2 quartos e um banheiro. Essa propriedade havia sido reformada durante o ano de 2018 e a cozinha recebeu armários, balcões, eletrodomésticos, banheiros recém-formados e também novos pisos de madeira. E, a princípio, o que os registros estão indicando é que provavelmente ele entrou por uma porta deslizante e atravessou 3 quartos, realizando o seu tumulto. Todos esses quartos são acessíveis através de uma porta de tela de vidro. E para enfrentar as vítimas no terceiro andar, o suspeito teria passado por várias salas comuns, incluindo a sala de estar no segundo nível. E aí há uma informação aqui, que é a única desse roteiro, que não está 100% confirmada. Mas parece que as portas dos quartos das 2 meninas sobreviventes estavam trancadas. E por isso elas não são vítimas. Então, especificamente, essa é uma especulação, se essa informação for completamente correta, da polícia, de que o suspeito tentou abrir a maçaneta e percebeu que as portas estavam trancadas. Então, obviamente, ele optou por não arrombar, porque poderia despertar todo mundo. Porém, agora é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas e isso gerou um certo pavor na cidade. Está causando o desespero das pessoas em Idaho. Por quê?
Havia um cachorro, Bud, um mini pastor australiano de 12 anos, que pertencia a Pam e Jean Colbert. E ele ficou apenas com pelo nas pernas e no rosto quando foi ceifado por alguém que não foi identificado na frente da casa do casal no dia 21 de outubro. Esse evento com o cachorro aconteceu apenas 23 dias antes da tragédia com os estudantes. Esse cachorro foi ceifado através de esfolamento. Isso aconteceu a apenas 5 quilômetros da casa dos estudantes. E agora os habitantes locais estão temendo uma conexão entre dois ataques, porque a Pam, ela tem 78 anos e ela disse que era como um cervo que alguém havia caçado. Ela disse, olha, eles cortaram o pescoço, eles os esfolaram. Suas perninhas tinham pelo e seu rostinho tinha pelo, mas o resto dele estava apenas esfolado. O outro lado dele era como se tivesse sido filetado, como se tivessem prestes a devorá-lo. Foi terrível e inacreditável. Nós encontramos o colarinho dele, mas não encontramos a pele. O vice de um xerife do condado de Layton, que fotografou os restos mortais do cachorro, confirmou que o responsável por aquilo era um humano. E a Pam diz que está todo mundo muito assustado e nervoso com isso, porque a brutalidade ali é algo de se chamar a atenção. E ela explicou mais ou menos quais foram os últimos contatos com o Bud. Ela falou que ele saiu nunca fora do quintal, então eles abriam uma porta e deixavam ele brincar ali pelo quintal. E ela falou que só passa pela cabeça dela que alguém já estava esperando para poder pegá-lo. Só que essa não é a única experiência terrível que o casal enfrentou, porque antes do cachorro perder a vida, o Jim, o marido, de 73 anos, também encontrou os restos de um coelho com o couro cabeludo e as orelhas cortadas perto da casa do casal. Eles descreveram que o cérebro estava nítido porque a cabeça havia sido aberta, uma coisa horrível. Aí o vizinho do casal, Clinton Hughes, postou uma mensagem no Facebook no dia 22 de outubro, quando o Bud foi encontrado sem vida, e ele colocou assim: alerta público Moscou. Parece isca de clickbait, mas não é. Ontem à noite, depois das 2 da manhã, nossos vizinhos encontraram seu cachorrinho doce esfolado como um cervo. Nenhum animal fez isso. O nosso cachorro é maior e estava tão ansioso na mesma época que rasgou sua cama em 1000 pedaços. Além disso, nosso gato está desaparecido nos últimos dias. Não tenho certeza se está ligado ao Halloween e eu realmente não me importo. Estarei alojando todas as minhas ferramentas de fogo e sugiro que todos os outros no norte de Moscou façam o mesmo. Bom, com essa notícia se espalhando, a polícia emitiu uma declaração dizendo que os detetives estavam cientes desse incidente, só que ele falou que o que aconteceu com os estudantes nada tem a ver com esse incidente do coelho e do cachorro. E aí nós também tivemos um pouco da participação dos pais já nesses últimos dias, que é o Steve e Christy Goncalves, os pais daquele, e eles disseram que a polícia contou a eles que examinar a cena caótica do crime levará muito tempo. Em entrevista à Fox News, o Steve Goncalves, no domingo, disse que a polícia chegou e falou que havia muitas evidências e que todas essas evidências, devido à quantidade, tomariam um grande tempo para que fossem processadas. E aí ele já disse que aquilo não foi um crime pontual e que o responsável era uma pessoa desleixada. Os pais em luto também disseram que a polícia não conseguiu confirmar se eles tinham o DNA do suspeito, mas que as autoridades criaram uma unidade móvel no local do crime. Bom, a Fox News, para quem não sabe, é um canal a cabo dos Estados Unidos e é um canal de notícias, e eles foram atrás dos vizinhos. A gente viu muito a Fox News aqui na época do caso Gabi Petito, porque eles conseguiam também muitos furos. A Fox News quase que entrevistava as pessoas antes da própria polícia. E o que acontece? Eles foram atrás dos vizinhos para conversar um pouco. Eu já tinha trazido sobre os vizinhos aqui no outro episódio, mas da semana passada. Porém, dessa vez, a Fox conseguiu alguns detalhes mais interessantes. Segundo agora os vizinhos entrevistados, a casa era um ponto de encontro para amigos, onde festas eram realizadas várias noites por semana. E os vizinhos estavam acostumados com essa agitação toda, então agora para eles, esse silêncio é assustador. Heather Twidler, que foi entrevistada, ela disse, olha, é muito louco como tudo está quieto, porque eles sempre tinham um pouco de reunião, então sempre havia música. E o vizinho Jeremy Reagan, um estudante de direito do 3º ano, descreveu também
a residência como uma casa de festas. Ele falou, olha, houve festas que eram meio barulhentas, como eu levava meu cachorro para entrar e sair para ir ao banheiro, eu estava apenas andando por lá. E eu olhava para cima e via pessoas nas janelas quase todas as noites, e provavelmente 4 ou 5 noites por semana. Havia muitas pessoas que entraram e saíram daquela casa com bastante frequência. Só que apesar das reuniões, da música alta, os vizinhos disseram que as vítimas eram respeitosas e que suas festas eram típicas das inúmeras residências universitárias da região. Essa complexidade abre a porta para um problema que eu já vou mencionar daqui a pouco. E, nesse ponto, havia uma informação que eu havia passado no episódio anterior que eu mencionei que ainda não tinha 100% de certeza dela, mas agora está realmente confirmada. Porque havia um cachorro dentro da casa que pertencia a uma das garotas. E as autoridades estão agora dizendo que a ameaça que entrou lá dentro eliminou os estudantes, mas poupou a vida do cachorro que presenciou o ataque em algum nível. Então os policiais localizaram o cãozinho e ele estava ileso e foi entregue ao serviço de animais e depois foi dado a uma parte responsável. Essas são as declarações oficiais, mas aí o que a gente consegue encontrar? A Kaylin Goncalves tinha um cachorro que ela compartilhava com seu ex-namorado, segundo que a sua irmã disse ao New York Times. Porém, não estava claro se o animal de estimação removido da casa pertencia a ela ou a qualquer outra vítima. Então essa ainda é uma questão a se ver. Porém, surgiram vídeos do TikTok da Kaylin com o seu afável cachorro Murphy, que agora parecia estar sob os cuidados do seu namorado, ou no caso o ex-namorado, Jack the Cower. O vídeo da Kaylin com seu filhote se tornou viral depois da tragédia. E uma foto exclusiva obtida pelo New York Post mostrou uma pessoa que parece ser o Jack, o ex-namorado, com um cachorro que combina com a descrição do Murphy, deixando a casa de seus pais para passear nos dias seguintes ao que aconteceu com a ex dele. Depois foi dito que a comunidade de Moscou, em Idaho, já estava no limite, mais de uma semana depois do incidente, por causa de outros eventos perturbadores na cidade. O relatório de Moscou, um blog de notícias local, descreveu um relatório de segunda-feira à noite, onde 2 jovens deixaram uma residência na rua Blaine por volta das 17h15 da noite e foram em direção ao carro. E aí elas viram um homem no banco da frente que começou a sair e persegui-las. As mulheres então fugiram e ligaram para o 911 e o homem deixou a área. Segundo o relatório, a polícia não conseguiu encontrar o homem, a quem o blog descreveu como sendo um homem branco com sobrepeso em uma camisa amarela com cabelos loiros e marrons sujos e uma barba desalinhada. O Departamento de Polícia de Moscou disse mais tarde naquela noite que os policiais haviam investigado o incidente e determinou que não havia crime e o incidente foi infundado. Em um comunicado de imprensa divulgado na terça-feira, a polícia recebeu uma ligação sobre a atividade suspeita. E aí, pouco antes das 17h15, eles disseram que os vizinhos foram checar as meninas depois de ouvir os gritos. E eles verificaram a área, mas não encontraram ninguém. Os vizinhos disseram aos policiais que não haviam visto ninguém entrar ou sair do veículo e que um transeunte informou as irmãs que viu um homem perseguindo-as e saiu antes de falar com os oficiais. Eles não conseguiram confirmar esses detalhes e o oficial não tinha conhecimento dessas informações durante o período da ligação. A polícia então disse que examinou a área, entrevistou um homem que combinava com a descrição física, mas entendeu que ele e um amigo haviam acabado de voltar de um restaurante. O homem se aproximou das irmãs para ajudar, segundo ele, e aí se retirou e esperou para conversar com policiais quando foi acusado de estar envolvido. A polícia descreveu a chamada, dizendo novamente que ela foi infundada, como sendo o termo usado para fechar um incidente que não pode ser inicialmente comprovado. No entanto, eles também disseram que se as informações adicionais forem obtidas, o incidente poderá ser reaberto. Eles pediram aos moradores que permanecessem vigilantes, mas os alertaram contra a especulação de que o susto de segunda-feira poderia ser ligado aos homicídios. E agora que a gente tem uma informação que seria mais perturbadora, mas não é, porque ainda tem piores. A Polícia Estadual de Idaho diz que durante as entrevistas eles descobriram que a Kaylin Goncalves fez comentários sobre um possível perseguidor. Os policiais não conseguiram confirmar os relatos de que ela tinha um perseguidor e os investigadores analisaram extensivamente as informações
antes de fechar essa porta. Aí o xerife também esclareceu que o FBI dedicou 22 agentes em Moscou e mais 20 em outros lugares, além de 2 criadores de perfil, e que a polícia do estado de Idaho também colocou 20 investigadores no caso. O coronel Kendrick Willis, da Polícia Estadual de Idaho, diz que coletou 103 evidências e tirou 4.000 fotografias na cena do crime. Só que aí o que acontece? Depois a polícia voltou atrás e disse que essa questão do perseguidor ainda não está totalmente descartado. E agora que vem o pior, ou quase, porque segura. No dia 24 veio à tona que os policiais poderiam estar investigando possíveis laços do ataque aos estudantes de Idaho, um ataque mortal anterior a um casal adormecido no Oregon. O chefe de polícia de Moscou, James Fry, foi perguntado na quarta-feira se os seus policiais estavam investigando qualquer conexão possível com esse golpe duplo não resolvido, que foi com Travis e Jamie Lee Janton, a cerca de 400 milhas de distância, em Salem, isso em agosto do ano passado. Nesse caso, também envolveu 2 pessoas que tiveram sua casa invadida no meio da noite e o indivíduo estava com um objeto cortante longo e ele simplesmente começou o ataque. Quando o xerife foi pressionado, ele confirmou que o ataque de Salem, que pasmem, tirou a vida do Travis Janton, mas a esposa dele sobreviveu, apesar de ter sido golpeada 19 vezes. E ele disse que esse caso estava já no radar das autoridades e que ele descobriu, aliás, ele recebeu uma dica de alguém lá do departamento que encaminhou essa informação. O casal, os Jantons, foram atacados por esse intruso mascarado enquanto dormiam às 3 da manhã, disse a polícia na época. E aí, a família da vítima, do rapaz, está distribuindo uma recompensa de $50 mil por informações que levem à prisão do responsável. E os amigos disseram que o Travis, de 26 anos, a vítima, perdeu a vida enquanto tentava revidar, e aí ele conseguiu impedir o ataque frenético do invasor à esposa de 24 anos. E olha só agora outra coincidência. Como no caso de Idaho, o responsável atacou quando outras pessoas estavam na casa. Havia um amigo do casal, ele veio para fazer alguma coisa e ele deveria voltar para o Havaí no dia seguinte. No meio do ataque, parece que ele acordou, ele foi lá e aí estava a batalha entre um e outro, ou não sei se não está claro especificamente se daí o marido já tinha dado o último suspiro, ele só estava tentando eliminar a esposa, e aí o mascarado fugiu. Porém, é um outro detalhe que se cruza, porque isso aconteceu no dia 13 de agosto de 2021. E o que aconteceu com os garotos foram em 13 de novembro de 2022. Porém, se você acha que esse detalhe adicional é pior e muda tudo, é porque você não ouviu a informação que eu vou te dar agora. Houve um terceiro ataque próximo que compartilha características semelhantes. Sandra Ladd, de 71 anos, foi encontrada sem vida em sua casa em Asheville, em Washington, em 14 de junho de 2020, de acordo com o Oregon Crime. O falecimento dela foi considerado homicídio depois que o médico legista encontrou vários golpes no torso. E essas são as informações da polícia na época. A polícia de agora ainda não mencionou esse caso, ele ainda não veio à tona até este momento para a grande mídia. Eu descobri por acaso, porque daí eu estava procurando várias atualizações, eu sempre procuro vários sites, e eu esbarrei neste caso. Vocês vão ver agora um mapa que mostra esses 3 ataques fatais. O primeiro começou nessa região de Washington, e depois nós temos o que foi para Oregon e Idaho. Os 2 ataques ocorreram com 14 meses de diferença. Do primeiro para o segundo ataque, houve uma diferença de 14 meses e 70 milhas de distância um do outro. Os locais ficam a cerca de 5 horas de carro a oeste de Moscou e Idaho. Na época, os detalhes sobre o que aconteceu exatamente com a senhora não veio à tona para o público. E o corpo dela, em mais uma coincidência que tudo indica ser orgânica também, foi descoberto apenas 16 horas e 30 minutos do dia seguinte. Ela estava também na sua própria cama. Nos 3 casos, nenhum suspeito foi identificado. Bom, acontece que um famoso ex-professor do FBI, especialista em comportamento criminoso e ex-promotor do estado de Nova York, Jim Clement, deu algumas declarações. Nessas declarações não está claro se ele estava ciente já desse ataque ao casal. E aparentemente ele também nem fazia ideia desse caso agora dessa senhora de 70 e poucos anos. Mas ele disse o quê?
Ele falou que, na visão dele, a pessoa responsável é cruel e provavelmente um homem mais jovem e também um indivíduo que fez isso pela primeira vez. Ele também acha que provavelmente ele conhecia pelo menos uma das vítimas. E ele falou: esse é um crime extremamente arriscado para o agressor, a menos que ele conheça uma ou mais das vítimas, ou ele esteja perseguindo uma delas. Indo para uma habitação ocupada com 6 jovens adultos, qualquer um dos quais poderia ter um objeto cortante, ou então uma ferramenta, ou um telefone celular para ligar para a polícia, é extremamente arriscado, a menos que você conheça as circunstâncias internas. O ex-professor do FBI também tem certeza de que o responsável é um homem, e ele apontou que isso faz com que esse indivíduo está confortável com o sangue e que ele fez esses golpes de forma fatal em rápida sucessão. E ele sugeriu que esse indivíduo também pode trabalhar como açougueiro ou caçador, porque ele falou: olha, ele não se importa com o trabalho molhado, de sujar as mãos, e sua profissão provavelmente dirá a mesma coisa. O Jim também disse que acredita que o ataque foi direcionado, mas que o responsável poderia não saber em que quarto exatamente a pessoa, a sua vítima específica, estava. E aí ele acrescenta: ele pode ter parado em 4 vítimas porque chegou a vítima pretendida, observando que provavelmente aquele não era um ataque aleatório. E ele disse: eu não acho que ele seja alguém experiente, eu não acho que esse cara já tenha feito isso antes. E também disse que esse homem pode ter sido motivado a fazer isso por vingança ou rejeição, ou até mesmo algum tipo de insulto. Pete Yesmans, consultor de segurança e ex-agente do FBI, também concorda com o Jim. E ele falou: olha, eu sinto o assunto que talvez uma pessoa jovem, pouco sofisticada, porque a cena do crime aparentemente era enorme. Ir para uma casa ocupada, onde haviam 6 pessoas em salas diferentes, no meio da noite, é bastante perigoso. O Jim também acha que as autoridades têm muito trabalho, porque o agressor provavelmente fugiu da cidade. E ele falou: olha, e sem contar que esse responsável, ele teve 9 horas de vantagem antes do alarme ser disparado. E este é um grande problema, porque potenciais suspeitos e testemunhas se foram. Ainda assim, os habitantes locais devem estar atentos às pessoas que pararam de vir trabalhar após o que aconteceu ou mudaram drasticamente seu comportamento. E ele disse: alguém nessa comunidade conhece. Só que aí, chegando numa linha do tempo de 11 dias após o que aconteceu, Moscou se tornou uma cidade fantasma, porque em um dia sombrio de ação de graças, que aconteceu agora, quase todos os negócios no Main Street fecharam, exceto a academia, e muitos estudantes haviam ido para casa para passar o feriado, e eles também decidiram se distanciar de tudo o que aconteceu. E aí a gente tem o depoimento de uma colega dos estudantes que disse à Fox News que as vítimas viviam em uma casa de festa conhecida. Então ela falou: olha, ali havia dezenas de pessoas que poderiam ter passado nos dias anteriores, e isso vai complicar a coleta de evidências e DNA no local. Porque, se eu não me engano, segundo ela, eles tiveram uma festa ali na semana passada entre 40 e 50 pessoas. Então, há cabelo e tudo isso pode tornar qualquer um suspeito. Na última atualização da polícia, o Eros, o diretor de comunicações da Polícia Estadual de Idaho, ele disse: olha, demora um pouco para reunir toda a linha do tempo dos eventos e a imagem do que realmente ocorreu. E ele disse: olha, há muita coisa que o público não consegue ver, porque isso é uma investigação criminal, mas eu garanto que nos bastidores há muito trabalho acontecendo. Acontece que Moscou é uma cidade com 26 mil habitantes e não registra nenhum homicídio desde 2015. Então esse homicídio quádruplo sacudiu a pequena comunidade universitária e as ansiedades apenas aumentaram com a contínua falta de respostas. Muitas das informações no caso serão usadas para o processo e não poderão ser colocadas aos olhos do público, em risco de impedir a justiça no final. Acontece que já desde então alguns estudantes deixaram a área para ter aulas remotamente de forma definitiva, porque eles não ficaram tranquilizados com as declarações da polícia. Bom, eu tenho algumas questões aqui para comentar com vocês, e esse caso, eu acho que assim, ele está muito perturbador, porque isso é bem diferente, sei lá, é uma coisa muito nova, até que eu estou tendo, assim, vamos dizer, essa oportunidade de ver em real time o que pode ser um possível serial killer. Todos os casos de serial killer que eu já abordei aqui no canal são casos em que as histórias não são recentes. Então eu acho que assim, talvez o serial killer mais assim, que é o Charles Cullen, lá do Enfermeiro da Noite,
que foi pego em 2005. Então, olha, há muitos e muitos anos. Os demais, 1990, 80... eu não consigo me lembrar de nada nesse aspecto agora. Eu ainda vou dar uma olhada nisso, mas eu acho que não há um serial killer tão recente assim, não consigo ver nada específico, pelo menos no último ano passado eu acho que não teve nada parecido, e nos últimos também não. Eu acho que era um comportamento que estava meio adormecido, né? Acho que não ouvíamos histórias brutais ou tão macabras que pelo menos estavam acontecendo nesses últimos anos ou até mesmo nesse século. A maior parte das histórias, a gente teve o Jeffrey Dahmer agora que reacendeu, então você vê isso tudo já na década de 70, 80, então são coisas muito, muito anteriores aos tempos em que estamos agora. Então muita gente aqui, como eu, nem era nascido quando essas pessoas loucas começaram a tirar vidas por aí em massa. É lógico que tem suspeitas de alguns crimes que não foram resolvidos, como tem um serial killer mesmo que eu não sei nem se é serial killer, é um caso que muitas moças elas foram perdendo a vida em alguma cidade com nome de ilha lá nos Estados Unidos, mas também não se sabe se é a mesma pessoa, são apenas casos não resolvidos. Então, bom, mas olha só, eu tenho algumas questões aqui importantes, principalmente porque esse agente do FBI fez essa menção aqui de que esse indivíduo ele tinha um alvo específico e ele simplesmente entrou e aí foi ceifando todo mundo até chegar na sua vítima em particular, porque ele não sabia especificamente em que quarto ela ou ele estava. O que vamos descartar aqui no caso, o rapaz, o namorado, que é a única vítima masculina, o Ethan, porque ele não morava ali. Então seria um golpe de sorte, de repente, do culpado se estivesse atrás dele e falar, não, você vai dormir aí? Então, sabe, só se for alguém conhecido, alguma coisa assim. Mas, o que acontece? Se ele tinha um ataque direcionado, não faz sentido ele simplesmente ter ignorado as duas portas que estavam trancadas. Então, assim, ele tinha um ataque direcionado, ele, sem saber se a vítima desejada poderia estar ou não do outro lado da porta, ele simplesmente dispensou essas duas portas e foi para o segundo e terceiro andar. É uma coisa que não, sei lá, não condiz. Ou então, o que ele pensou? Vou ver se as outras portas estão trancadas também, eu elimino todo mundo e se elas não estiverem ali, eu invado uma porta, eu invado a outra porta, e ainda assim ia ser complicado. Porque mesmo se fosse o caso, vamos supor, nessa hipótese, ele poderia arrombar uma das portas e provavelmente despertaria uma das garotas, porque com um chute ia acordar, né? Eu acredito que sim. Se elas ainda não se sabe se essas duas meninas estavam numa festa, se estavam bêbadas, isso ainda não veio à tona. Eu não sei se a polícia vai divulgar isso. Isso talvez, acho que não seja nem inclusive uma informação importante de segurar. Tem a ver com uma possível culpa, né? Alguma coisa que possa ser usada como vantagem da polícia para com esse monstro. Mas o que acontece? Se isso vinha à tona em algum momento do estado de clareza das meninas, se elas já estavam dormindo quando todos eles voltaram para casa, porque os quatro estavam divididos em dois. Então o casal de namorados estava lá na fraternidade do Ethan e as duas meninas tinham ido numa festa e depois voltaram lá naquele food truck e então chegaram em casa. Então tem essas festas que a princípio para mim ainda não se encaixam, mas obviamente eu acho que aqui não é impossível haver uma explicação se de repente ele pensou isso mesmo. Eu tiro a vida de quem está com a porta aberta, mas ainda assim é uma coisa até difícil de pensar, porque e se todo mundo tivesse ali com a porta trancada? É até interessante as meninas estarem com as portas trancadas e o resto não. E especificamente também ainda não se sabe, né? É isso que a polícia está dizendo, mas isso é baseado em que tipo de prova? Alguém na maçaneta, uma digital na maçaneta, alguma coisa, uma marca de alguém que tentou entrar. Então essa é uma coisa ainda que precisa ser esclarecida, se as meninas realmente se livraram porque as portas estavam trancadas, porque pode não ser o caso, de repente é só apenas uma coincidência, e eu acho até inclusive que se alguém implacável, gente, porta trancada não ia impedir, porque um chute, até assim, tem histórias muito absurdas. Teve um ataque aí, que é um caso que eu conheço assim, de forma superficial, se eu não me engano é com o próprio Ted Bundy, que entrou num lugar lá e eliminou vários estudantes, sabe? Inúmeros estudantes dentro de um mesmo quarto. Você fala, gente, como que, meu Deus, quase ninguém consegue fugir, sabe? Todas elas contra um. Então você vê o que o poder de uma ferramenta dessa pode causar em alguém, né? E nós não estamos falando nem de uma ferramenta de fogo, mas nós estamos falando de um objeto cortante, que é especificamente uma coisa até sádica, porque diferente de uma ferramenta de fogo que é muito mais rápida, né? Às vezes com
uma bala em um lugar ali, como cabeça, a pessoa se foi, já era, partiu. E com o objeto cortante, a coisa ela é mais demorada, mais prolongada, a bagunça, sangue espirrando para tudo quanto é lado. E também há essa questão, por exemplo, dessa moça, nós já vamos falar do casal do ataque ali, mas, por exemplo, ela sofreu 19 golpes e sobreviveu. Isso é impressionante, entende? E é uma coisa que você pode dizer que não é certeira, né? Imagina ali o ataque, ele deu 19 e a pessoa sobreviveu. Já é um milagre só por si só. Há também uma outra coisa que poderia ser levantada nessa teoria do ex-agente do FBI de que ele não sabia dos quartos. Mas daí, por exemplo, se ele conhecia as vítimas ou uma das vítimas, ele poderia muito bem ter participado das festas. E aconteceu uma festa naquela semana que reuniu 50, 40 pessoas. Bom, quando aconteciam essas festas, eles trancavam seus quartos? Essa é uma grande questão. Ou não trancavam seus quartos? Não dá pra afirmar que trancavam, porque eu já ouvi muitos relatos mesmo, eu já trouxe aqui pra vocês, gente que fazia festa em casa e não trancava nada. E a pessoa às vezes só se dava conta, sumiu, foi roubada e ainda assim continuava realizando festas. Então, esse ponto é um ponto interessante a se levantar. Eles trancavam as portas dos quartos e todo mundo só podia festejar entre a cozinha, sala e frente da casa e tal, ou não, ou todo mundo eles confiavam, todo mundo era do bem, eram 50 pessoas que eles conheciam, entra, livre acesso e tal. E ainda assim, vamos supor, se alguém que estava planejando esse ataque horroroso com uma certa antecedência, não seria difícil ele ter ido numa festa que aconteceu ali naquela semana, ou nas várias festas que, segundo os relatos, aconteciam durante há 5 dias, como a vizinha chegou a dizer, 5 festas em uma semana, haja fôlego para tudo isso. Não é difícil ele entrar lá dentro e num bate-papo aqui e sacando, né, onde cada um dorme, onde cada um fica, ainda mais se as portas estão abertas, né, com uma investigação de 10 minutos você descobre logo onde cada um coloca a cabeça no travesseiro no fim do dia. Então também é uma teoria que talvez para mim não faça tanto sentido ainda. Como a gente está num leque ainda de pura especulação, porque não está claro se é alguém conhecido, se é alguém desconhecido, nós temos vários casos de serial killers aí que simplesmente atacavam pessoas aleatórias, claro, um conjunto, às vezes um padrão específico de vítimas, como Ted Bundy, só mulheres, né? Mas eram mulheres desconhecidas para ele. Ou então a gente tem o caso do Danny Rowling também, que invadia, ou eu mencionei o caso do Danny, ele simplesmente invadia lá e pá, fazia, acontecia, ia embora e não era ninguém especificamente que ele tinha algum ressentimento particular. Então a falta dessa informação, e é uma coisa que se a polícia dizer, olha gente, temos certeza que alguém conhecido, provavelmente eles já têm um suspeito em mente, então significa que os dias deste indivíduo em liberdade estão contados, mas como não é o caso, a gente não sabe se a polícia já sabe de alguma coisa, suspeita, se elas têm alguma noção básica de que talvez eram conhecidos, estão, né, despistando o público, é claro, para que o responsável não seja filtrado com informações valiosas, mas também tem esse lado, então se era um conhecido, podia estar na festa, se é um desconhecido também podia estar na festa, vai saber. Pode ser alguém da universidade, alguém que deu em cima das meninas e foi rejeitado, considerando que, ao que parece, quase todas elas tinham namorados. Então, há muitas questões aí que realmente são um pouco meticulosas e a falta de informações deixa esse campo nebuloso. E é aí que a gente chega também nos detalhes aqui que são mais fortes, porque tem essa questão do perseguidor. Ao que parece, foram várias pessoas que testemunharam isso lá para as autoridades. Relatos de perseguidor. Isso é bizarro. E isso é uma coisa até paralela, porque a gente teria várias portas aqui que são complicadas, porque assim, no fim de tudo isso, todos esses detalhes podem se encaixar em um quebra-cabeça mirabolante. E o desfecho desse caso pode ser muito bombástico, assim, uma reviravolta surpreendente. Porque a gente tem essa questão do perseguidor. Mas aí também você tem essa, vamos supor que se esse indivíduo fosse responsável ou é o responsável, e se esses depoimentos forem de fato verídicos. A gente também tem a questão dos 2 ataques. E é aí que o caso fica muito, muito assustador mesmo. Ainda é cedo demais para fazer uma super conexão entre os 3 casos? Não, mas é claro que não se pode afirmar. A questão é que os 3 têm coisas em comum, né, que são apavorantes. Primeiro é que não há suspeito. Por exemplo, se a polícia dissesse ou viesse à tona, ai gente, essa primeira mulher, o suspeito já está preso, condenado, desmoronava essa tese, mas não é o caso. Como há um método, um modus operandi aqui muito semelhante, isso deixa o caso meio perturbador. Sem contar essa questão crescente, porque daí há um primeiro ataque no ano de 2020, eliminando uma pessoa numa idade bem mais avançada, alguém que teria bem menos chances de se defender
felizmente. E tudo começa no meio da noite. Ok. Então tá, a pessoa entra lá, comete o que aparentemente é o ataque perfeito, vai embora. Se passa um pouco mais de um ano, e aí esse indivíduo invade outra casa. E especificamente, ele entra no quarto de um casal e começa a atacá-los também na madrugada. Há uma reviravolta, o marido não desiste, salva a vida da esposa, há uma outra pessoa na casa que também acorda e aí o mascarado vai embora. O ataque sai de 1 para 2 pessoas e um sendo fatal, infelizmente. E aí se passa mais um ano, então 2020, 2021, 2022, há um ataque que elimina 4 pessoas de uma vez só, com um método novamente idêntico. No meio da noite, alta madrugada e também com objeto cortante. Se, na pior das hipóteses, essas 6 pessoas que foram eliminadas em um período de 3 anos no total tiverem passado pela mesma mão, há um problema grave aqui. E aí a coisa fica feia porque a gente não sabe o que especificamente, se é claro, esse monstro for um serial killer, nós não sabemos do que ele está atrás. Será que é de visibilidade? Fez o primeiro ataque, não deu em nada, sei lá, estava se descobrindo. Fez o segundo ataque, a coisa não saiu bem como ele havia planejado. E aí agora, passou mais um ano, sei lá, estava experiente, se planejou, fez um grande ataque que está tomando conta dos noticiários do país inteiro e também das manchetes internacionais. Se ele quer visibilidade, se manter no total anonimato, sem que a polícia saiba até mesmo o seu sexo, ele também está conseguindo, aparentemente. Se ele planeja alguma coisa muito maior daqui pra frente, nós ainda não sabemos. Existem muitos casos, e casos horríveis, casos que eu já abordei, casos que eu já li, casos que eu já vi, mas esse aqui, ele é o pior de todos, porque é aquele tipo de situação que aparentemente ainda está em andamento e ninguém sabe nada, ninguém sabe onde ele está, quem ele é e o que se passa em sua cabeça. Então, o pensamento de que esse monstro estava ao redor de uma mesa de jantar no dia de ação de graças em algum lugar, comendo, enquanto os pais desses 4 jovens lamentam a perda, é muito doloroso e muito, muito triste. Esses 4 garotos estavam vivendo a vida há pouco mais de 2 semanas atrás. E eles estavam vivendo como qualquer um de nós. Então, de repente, isso acontece. Se há algo que podemos aprender com essa tragédia é que existem lugares que especificamente não te dão a segurança que você pensa. Ou que nenhum lugar é tão seguro demais. E que nenhum dia pode ser tomado como garantido. Eu sempre presumi que, hoje em dia, ninguém poderia se safar de algo assim devido ao DNA, o avanço da tecnologia e a pesada cultura de vigilância que estamos em plena ascensão, e é uma ascensão que ainda vai muito longe, porque a coisa está ficando muito, muito, muito pior. Mas com todos esses pontos que são uma vantagem para as autoridades, parece que ninguém está perto de nenhuma resposta. E ainda não sabemos o que está interligado ou o que não está interligado. E existem muito mais lacunas do que as autoridades gostariam que soubéssemos. E uma outra questão extremamente preocupante é que não há nenhuma testemunha ocular. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, ninguém sabe de nada. Nem mesmo quem estava na cena do crime, e talvez o ser que pode ter visto algo ou tudo é um cachorro e ele não pode falar. Então esse é literalmente o pior pesadelo de todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like.
passe esse vídeo pra frente, ok? Começa a compartilhar, eu ainda vou ficar nesse caso, então as informações que surgirem eu pretendo cobrir. Essa história ela ficou bem pessoal agora. Eu já tinha ficado bem movido, foi o que me fez gravar o caso já para trazer para vocês na semana passada, porque realmente fiquei muito comovido com a foto deles ali, abraçados. Agora que a gente começou, não tem data para parar, até que as respostas cheguem de forma definitiva. Eu espero que isso aconteça o mais breve possível, os pais estão aguardando respostas e nós também. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Perfeito Estranho é um livro sobre serial killer, pois é. Se você quiser esse livro, você pode adquirir lá no meu site, ou você fala comigo pelo Instagram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Ele vai autografado, se você quiser, com marcadores e um pôster exclusivo, ok? Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, eu sempre passo detalhes lá com exclusividade, a gente discute, conversa muita coisa. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Então, confere que eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, os problemas na indústria e um passado conturbado que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, repleta de capas de revistas, ensaios fotográficos para naufragar no maior escândalo de celebridades dos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira repleta de problemas que nunca vieram à tona até agora.